dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Bruno, estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre o filme Fórmula 1, o filme. Assisti recentemente, vou passar um pouco sobre o filme, tá? Não vou falar muita coisa sobre ele porque é um filme muito recente, então não quero passar spoilers, não quero falar muita coisa assim para estragar a experiência de quem for assistir, mas eu vou falar um pouco do contexto pessoal dele que impactou em mim. Ele teve um impacto bem interessante que me fez refletir sobre algumas coisas, então eu quero falar sobre isso mais do que sobre o filme em si. Mas isso é o filme que fez eu me sentir dessa forma, então tem muita ligação, tá? Vou começar falando do filme, para quem quer acompanhar aqui. Não darei spoilers, tá? Assista o filme, veja você mesmo, vê lá o que você acha. Então não vai ter nenhum tipo de spoiler aqui, tá bom? Vou falar só o que eu acho interessante. Fórmula 1. Fórmula 1, o filme é o seguinte, cara, é uma história muito clichê, tá? Não é uma história muito bem excepcional, mirabolante, nada disso. É aqueles filmes de determinação, sabe? De superação, de o esporte fazendo diferença na vida da pessoa, e é o padrãozinho desse tipo de impacto. Eu gosto, não é uma crítica, eu gosto de filmes assim. Tem o Treinador Carter lá maravilhoso, mas esse aqui também é muito bacana. Essa é a história de Sonny Hayes, é um piloto, é um ex-piloto de Fórmula 1 que durante a juventude ele teve um problema lá na corrida e acabou que ele se aposentou da Fórmula 1 e ficou muitos anos fora, vivendo de outros tipos de corrida, problemas com bebida, com jogos, sabe assim? É um cara que perdeu a motivação de viver e tá só lá, acompanhando o que pode fazer da vida, né? Então, assim, é a história desse cara, aí a história começa com... É lógico, já vou avisando, é mirabolante, tá? É praticamente impossível recriar o que eles fizeram no filme numa vida real, mas é filme, então releve e aproveite, simples assim. É um dono de uma empresa lá, de uma escuderia, né, da Fórmula 1, ela tá no terceiro ano lá na Fórmula 1, só que ela é uns carros bem bosta, não consegue ganhar um ponto, em 2 anos e meio não ganhou nenhum ponto na Fórmula 1, então eles são tipo a pior equipe lá, e esse cara tá com problema lá na empresa, ele vai acabar perdendo a empresa dele, porque tá com mau negócio, esse tipo de coisa. Ele recorre a esse ex-piloto. Eles são amigos de longa data, desde a época da Fórmula 1 lá que ele começou, e eles ficaram amigos esse tempo todo, e nesse momento de desespero ele recorre a esse cara para poder ajudar ele. Aí você fala, aí eu penso, cara, é um senhor de 50 e poucos anos, acho que é 56, se for 30 anos a gente levar em conta, com 20 anos, 46 anos, 50 anos assim, no máximo, e cara, um cara de 50 anos para dirigir um carro de Fórmula 1, eu acho, aqui é uma opinião minha que eu não tenho certeza, não posso dar certeza aqui, mas acredito eu que uma pessoa de 50 anos para cima, ela já tem mais reflexos para poder fazer as curvas na velocidade que a Fórmula 1 exige, ela não tem mais um corpo físico que aguente o tranco que o carro faz, porque a Fórmula 1 na velocidade que faz lá tem a força G, que é a força do corpo, né, poder balançar de um lado para o outro na velocidade. Um corpo acima de 50, se não for tão treinado, acho que ele não aguenta esse tipo de força. Várias vezes pilotos antigos falavam que saíam de lá tudo mole, não conseguia se mexer por causa da força do tranco. Teve determinados momentos da corrida, depois de um tempo, o pescoço já não responde mais, simplesmente eles deixam o pescoço assim, ó. Ele só vira que o pescoço vai, ele não tem mais controle, então acho forçado um piloto de tanta idade, de uma idade mais avançada, conseguir pilotar em alto rendimento. Mas é filme, como eu disse, releve, beleza. Ainda piora a situação lá no filme, mas releve, que aproveite o filme e tal, mas acho que essa parte é meio incoerente. Mas vamos pensar que fosse. Aí o filme pega nesse ritmo, né? É uma empresa que está com problemas financeiros, que está precisando dar um gás, dar um boost ali, chama esse cara, um cara experiente, né? Que é um cara que tinha um talento inato, mas não conseguiu desenvolver, para poder fazer essa virada de chave. Aí mostra ele lá tentando arrumar o carro, tem uns personagens secundários que são importantes na história, que é a chefe de dados lá, eu esqueci o nome dela, que é a chefe de dados, que é ela que faz toda a montagem do carro para poder ficar mais rápido na curva, aerodinâmico, tem todo o processo que ela trabalha nisso, né? E é muito legal. E a principal parte, assim, para mim, eu vou falar tem o presidente, que eu acho muito legal, ele em si, né, o personagem lá, o ator é muito bom. Toda vez que esse cara aparece em cena, toda vez que esse presidente da empresa aparece em cena, são papos legais, diálogos bacanas, é gostoso de ouvir, tipo assim, ele é um cara inteligente que expõe a opinião dele, mostra, ele é sentimental também, tipo, ele é bem, como que fala, expressivo, ele consegue se expressar muito bem pela face, tudo que ele tá sentindo, é muito bacana, eu gosto muito desse personagem, gostei muito dele, e tem os principais, né, que são os dois pilotos, esse Sonny, que é o principal, e o JP, que é meio que o rival dele na equipe.
Eles são pilotos da mesma equipe, um é jovem, outro é velho, aí tem essa questão de geração, da atual para antiga, experiência ou ser arrojado, sabe? Então, um aprende com o outro algumas coisas, é muito legal um deixar o legado para o outro, esse tipo de coisa, sabe? Então, essa interação dos dois pilotos é muito boa, para mim é a melhor do filme, onde o filme se destaca é dessa contracenando, né, esses dois personagens contracenando, essa ligação que eles têm, como um influencia ali no outro, é muito bacana, mais o Brad Pitt, que ele é o mais velho, é o Sony, ele que influencia mais o novo, acho que tem essa questão da experiência, muito bacana, eu acho a interação deles muito boa, essa é a parte dos personagens, tá? Então, não tem muito o que falar assim, é um filme bem simples, poucos personagens, então esses são os que tem mais destaque. Tem um outro ali que tem uma participação, mas nada de relevante, nada que vai mudar muita coisa, então mais foco nesses. E graficamente, cara, muito bom. As tomadas são muito legais, tipo, toda a parte de fora da corrida, que é onde tem as conversas, tem os diálogos, são muito bem feitos, eu gosto bastante dessa parte. E as partes da corrida são muito boas também. Ela é muito bem filmada, ela pega ângulos muito bacanas. Lógico, eles falam muito das escuderias, falam de Ferrari, de McLaren, de Audi, Red Bull, sabe? Eles falam muito dessas coisas, dessas escuderias, só que o foco sempre nas principais, né? Na principal do filme, que é a PX, se eu não me engano, a PEX, eu acho que o nome dele é PEX. Então eles falam muito, tipo, cara, literalmente a corrida tá desenrolando lá e tem uma briga entre o 20º e o 19º, os dois últimos, e eles só falam disso, sabe? E tá lá a briga pelo último, e, pô, cara, ninguém se importa, né? Mas como o filme é focado neles, então ficou bem distribuído, eu acho que não ficou apelativo, tá? Você sempre vai ouvir o locutor falando sobre os dois lá, mas assim, pro filme tá ótimo, não tem o que falar, porque fala muito dos outros também. Agora entra a parte de nostalgia, né? Eu não acompanho muito a Fórmula 1 hoje em dia, não sei quais são as escuderias, não sei quem são os pilotos, não tenho mais um contato muito forte com a Fórmula 1, mas eu sei que eu conheço alguns nomes, como o Verstappen, o Leclerc e o Hamilton. Então eles falam bastante desses pilotos, né? Eles sempre estão participando ali, os nomes citados, os nomes falados, aparece o Alonso, que eu também conheço, então tem pilotos da vida real que aparecem lá, o Hamilton aparece, o Verstappen também, então os personagens aparecem, para quem acompanha a Fórmula 1 vai pegar essas referências, que não são referências, estão escrachadas ali, tá? Ó, na sua cara. Então não é aquele detalhe, eles são sempre bem mostrados. Então é muito bacana para quem curte Fórmula 1, vai ficar legal, vai gostar disso. E acredito eu que para qualquer brasileiro, quando fala do Senna é um orgulho, né? E se não me engano, tá? Se não me engano, eles fazem referências, eles citam nomes 2 vezes no filme de pilotos das antigas, né? Pilotos antigos. E sendo os melhores, sendo pilotos que reconheci, lendários. E o Senna, se não me engano, é o único que é citado 2 vezes, tá? Fala do Schumacher, fala do Prost, fala do Mansell, mas o Senna é citado 2 vezes. Eu não quero ser um pouco hipócrita aqui, não, um pouco desumilde, eu vou falar também dos outros 2 brasileiros que são muito famosos, que é o Fittipaldi e o Piquet, que são campeões mundiais, né? Vou citá-los aqui, que são importantíssimos na história do Brasil, na Fórmula 1, principalmente o Piquet, o Fittipaldi, por ter sido o primeiro campeão brasileiro, né? O primeiro brasileiro campeão da Fórmula 1, mas Senna acho que foi assim na questão de apego brasileiro com um herói, com um cara ídolo, né? Vou pôr dessa forma. Eu assisti a corrida em que infelizmente aconteceu a morte do Senna, tinha 5 anos, se não me engano, mas eu lembro dessa cena, tipo, me impactou, e eu falei que não acompanho Fórmula 1 hoje, mas depois daquilo que eu tinha essa idade, eu acompanhei muito Fórmula 1. Eu assisti uns 10 anos de Fórmula 1, eu acordava de madrugada para ver GP da Austrália, todo domingo de manhã, 8 horas da manhã, tava eu lá acordado para ver corrida, com meu pai e meu avô, sabe? Então, eu peguei toda aquela época de Schumacher, e eu sou muito, muito fã do Rubinho Barrichello, do Rubens Barrichello. Eu peguei essa época dele também, então eu sempre torcia, sempre gostava quando o Rubinho corria, por mais que ele gere muitos memes, né, do Rubinho, eu adoro os memes, acho ele muito engraçado, mas eu sou muito fã dele, tenho total respeito pela pessoa não, porque eu não conheço ele, mas pelo profissional que ele é, né, então assim, eu sempre fui muito fã do Rubinho Barrichello, então um abraço pra ele, se um dia ele estiver, se ele assistir esse vídeo, mas um abraço Rubinho, eu sempre fui um seu fã seu, então muito obrigado, tá, eu peguei essa época aqui do Rubinho com o Schumacher, então eu amava a Fórmula 1 naquela época, e esse filme pega muito disso, tá? Que é onde eu vou entrar agora na parte mais filosófica da história. O que eu gostei mais do filme. Ele tem toda essa parte do gráfico. Tem uma cena antes de eu falar disso que eu vou falar aqui, não é spoiler, mas uma cena que eu gostei muito. Que eu falei que as coisas são bem filmadas, né? Ela tem as câmeras muito bem posicionadas, localizadas, mas tem uma que eu achei muito legal, que é meio que um de videogame. É uma tela, né? Mostra assim a tela onde você está assistindo o
filme, tá aqui, aí eles dividem a tela em dois, fica um piloto de um lado, outro piloto do outro, na cabine de corrida. Você consegue ver a câmera em cima da cabeça, então é como se fosse dois carros de corrida assim num jogo de videogame, sabe? Mostrando os dois pontos de vista, achei isso fantástico, foi muito legal. Pena que é uma cena curta, mas muito bacana. Todas as outras são muito bacanas também, eles pegam ângulos muito bons, eu adorei. Então é um filme que te prende nesse sentido, ele não é tedioso, ele não fica parado, você consegue aproveitar bem o filme, né, o tempo que ele te passa, então ele flui muito bem. Então o filme vale muito a pena. Ele não é perfeito, porque eu falei que não é um filme totalmente empolgante e tal. Eu gostei do filme porque eu gosto de Fórmula 1, ou gostava na época, né? Mas eu daria aqui uns 8, 8,5 pro filme fácil, porque ele tem muita qualidade. Apesar de eu achar a história meio bostinha, sabe? Meio clichê e essas incoerências que eu falei sobre idade, sobre o cara conseguir pilotar em alto rendimento, assim, eu acho meio forçado demais. Mas é filme, releve e assista. Agora vamos entrar na parte filosófica aqui, que é onde eu quero falar mais importante desse filme que eu tô querendo conversar com vocês. Uma coisa muito, muito legal do filme, é um pequeno spoiler, gente, se vocês não quiserem ouvir, não escutem, mas é que o piloto lá, o Sonic, que é o Brad Pitt, ele fala de uma sensação que acontece às vezes, uma coisa rara que acontece com ele, que quando ele está pilotando, parece que o tempo fica silêncio, né? Tipo, o mundo fica em silêncio, ele fica tão concentrado naquilo que ele se transporta uma outra realidade, sabe? É como se ele estivesse só flutuando na estrada. Se não me engano, tá? Eu acho que o Ayrton Senna falou isso não Ayrton Senna, mas tem um documentário do Ayrton Senna na Netflix que eu assisti, eu achei muito, muito bom. Acho que é Senna o nome. E ele também fala sobre isso, que acontece com ele de vez em quando. Que acontecia, né? Que ele ficava num mundo só dele, que ele não via mais nada e simplesmente estava dirigindo. Tem uma cena lá em Mônaco que ele fala que acontece isso. Então, o Sonic, que é o Brad Pitt, ele fala isso nesse filme, que acontece com ele, que raramente acontece, mas é isso que ele busca nas corridas, por isso que ele corre, porque ele gosta, ele quer sentir isso, sabe? E eu vou falar da minha experiência. Quando ele falou isso me fez refletir sobre a minha vida, sobre esse momento. E como ser humano, em geral, ele busca esse tipo de coisa mesmo. Atletas, né? Posso dizer que a maioria busca fama, glória, fortuna, sabe? Você é um atleta, no Brasil, principalmente de futebol, é o padrão de é o caminho mais fácil para conseguir condições melhores para minha família. Não estou jogando errado, tá? Acho que é um caminho certo você levar isso. O esporte muda vidas, o esporte tira a pessoa da violência, ele te ensina a respeitar o adversário, né? Ele tem muitas lições de esporte importantíssimas na vida. Eu já pratiquei muito esporte na minha juventude e eu sou uma pessoa extremamente competitiva, sabe? Eu gosto de ganhar, eu gosto de competir. Quando eu estou na alguma competição, alguma disputa, eu gosto de vencer, só que eu gosto de vencer de forma justa, eu gosto de ganhar mesmo, só que de uma forma respeitosa, né? Isso sempre foi uma coisa minha. E essa sensação que ele falou no filme de transcender, ficar num mundo diferente, algo assim que te transporta, aconteceu comigo algumas vezes na minha juventude, na minha adolescência, no esporte, principalmente que eu jogava futebol. Então, algumas partidas, alguns momentos específicos assim que eu tenho essa recordação, aconteceu comigo. E depois de um tempo que eu já não pratico mais esporte há muitos anos, hoje eu jogo mais videogame, isso acontece comigo nos videogames. Não dessa forma tão absurda, né, que acontecia no esporte, mas quando eu já disse em outros vídeos sobre jogos que eu gosto de jogos difíceis, que me desafiam, gosto da dificuldade, sabe? De algo que me faça batalhar para vencer. E quando eu estou jogando jogos assim, que eu me prende, cara, de uma forma que eu fico, cara, eu tô tão concentrado, tão focado naquilo para poder vencer, que eu fico nesse mundo, sabe? Nada mais me abala, assim, eu não escuto mais nada de fora, eu estou totalmente focado, concentrado naquilo, que é uma sensação incrível, cara, é muito bom. Faz um tempo que eu não tenho isso no jogo, porque os jogos hoje em dia eu não acho tão difíceis. Eu acho que são jogos mais para padrãozinho, sabe? Para diversãozinha, legal, tal, mas não desafiantes como eram os antigos para mim, tá? Para mim. Tem um outro aqui que é um pouco mais complicado, mas no geral, você pega um dia ou outro, você já tá craque e já leva facilmente o jogo. Então, se você não tiver, os jogos para mim antigamente eles tinham essa capacidade. Por isso que eu sou tão fã do Super Nintendo, porque são jogos que realmente me desafiam. Contra três que o falha, né? Então, assim, são jogos que essas coisas que me pegam. Então, essa sensação de ser transportado para um outro mundo, você ficar nessa condição, cara, eu acho que isso é que as pessoas buscam. Você levar isso pro seu pessoal. Pensa contigo mesmo. O que eu quero fazer, sabe? O que me dá tesão, o que me atrai, o que me diverte, o que me
deixa em euforia. É isso que o ser humano busca. Então, esse sentimento, cara, que é o dopamina que falam, né? É fantástica, tá? É fantástica. Você pode adquirir isso de várias formas. Você pode ser com relações sexuais, com a pessoa que ama, com jogos, com esporte, com aventura, com paisagem. Cada um encontra de uma forma que aquilo te atrai. Então, isso, quando ele fala isso no filme, eu acho essa parte fantástica, que é ele tem uma dificuldade para se expressar, mas quando ele começa a falar, cara, é bonito, é lindo. Do jeito que ele fala, eu parei e pensei, velho, nossa, quando isso aconteceu comigo? E eu tive já esses momentos, sabe? Num passado há muito tempo no esporte, né? Principalmente no futebol, eu já tive isso no handball também. Então, assim, são coisas que eu lembro que, nossa, realmente aconteceu dessa maneira comigo. Talvez não igual a ele tá dizendo ali, mas algo próximo, algum sentimento misturado, meio nesse formato. Então, eu tive algo nesse sentido. Então, assim, cara, eu acho que isso que os seres humanos buscam. Esse tipo de momento na vida, sabe? Cara, isso é muito, muito gostoso de sentir. Então, esse filme tem essa lição, né? Essa passagem que eu achei muito interessante. Eu queria comentar com vocês também o que eu penso sobre. Acho que é bacana demais você correr atrás disso. É o sentimento humano, tipo, aqui não tô julgando ninguém, tá? Você pode sentir isso por qualquer coisa. Se você eu quero ser rico, quero juntar dinheiro. Esse for o seu plano, esse for o seu objetivo de alegria, cara, é isso. Você tem que correr atrás do que você quer. Se você quer o amor, vai atrás do amor. Se você quer aventura, vai atrás de aventura. Viajar, vai viajar. Então, assim, você tem que buscar aquilo que te dá essa sensação, sabe? Esse, pra mim, é o viver. Você buscar o que você quer. E isso eu achei fantástico no filme. Esse ponto, sabe? Achei bonito. Gostei pra caramba de ter visto isso. Que fez refletir, fez eu pensar se eu já tinha passado por isso e se eu ainda quero passar por isso. E realmente, eu já passei algumas vezes, como eu disse, né? Com algumas opções aqui de esporte, de jogos também. O jogo também consegue causar isso. Por incrível que pareça, algumas pessoas podem achar estranho, mas acontece. E eu tenho esses objetivos também. Tem coisas que eu quero fazer, que eu quero buscar, que eu quero sentir esse tipo de coisa, mas de formas diferentes. Cara, é até difícil explicar, mas é um sentimento maravilhoso. Então, espero que você tenha sentido isso alguma vez na vida, ou que não, que busque, corra atrás do que você quer. E eu achei, assim, não é que o filme passa essa lição fantástica, tá? É o que eu tô querendo interpretar, eu interpretei dessa forma. Então, eu queria compartilhar com vocês o que eu experimentei, o que eu achei do filme, queria só que vocês buscassem isso também, que é muito fantástico. E, como eu falei, a minha nota do filme é uns 8,5, para 10 tá bom, né? Uma nota muito boa. Assistam esse filme, tá? É muito legal. Se vocês não tivessem opções de ver filme, ó, tem esse aqui. Vai lá, dá uma oportunidade que vale muito a pena. É muito gostoso de ver um filme bom desse. Tem umas imagens muito boas. Pra quem já gosta de automobilismo, vai adorar. Só que assim, aqui eu vou deixar uma crítica, tá? Uma comparação, não crítica, uma comparação. Eu sou muito mais o filme Ford versus Ferrari. Ford versus Ferrari é um filme assim, super melhor em tudo. Ele é espetacular em todos os sentidos. Então, ele ganha de 10 a 0. Eu esperava um pouco mais desse Fórmula 1. Achei que teria mais cenas impactantes, né? De emocional, principalmente, tá? Cenas emocionantes. Até as cenas de acidente achei meio nada muito empolgante, tá? No filme, lógico, por favor, não que esse seja empolgante, mas no filme eu achei que o Ford vs Ferrari é muito melhor. Mas Fórmula 1, o filme tá aí, assistam, é uma boa opção, dê uma oportunidade, tá bom? E com isso eu vou ficando por aqui, gente. Um beijo a todos, até a próxima. Tchau, tchau!